Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de Direito Tributário e hoje nós vamos estudar as etapas de constituição do crédito tributário. Da mesma forma que o ser humano, ele nasce como bebê, depois cresce, passa pela fase de criança, atinge a fase da adolescência, passa por jovem adulto e até a idade de idoso, o crédito tributário é da mesma forma. Então, o crédito tributário, ele possui 5 etapas que serão super importantes, que eu recomendo que você aprenda. Então, vamos lá comigo. Direito tributário é hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento, crédito tributário. Repete para isso ficar na sua cabeça. Direito tributário é hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento, crédito tributário. Vamos por etapas e vamos estudar cada uma delas. Isso é muito importante porque tudo que nós estivermos abordando sobre direito tributário, nós estaremos falando de alguma dessas 5 etapas, tudo bem? Vamos pela primeira, a hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência? Meus queridos, a hipótese de incidência não é nada mais do que a previsão legal. A previsão legal, ou seja, é a lei. Não existe tributo sem lei que o institua. A gente pode até roubar um pouquinho da fundamentação do direito penal, que não existe crime sem lei que preveja da mesma forma que a gente vai ter. Não existe tributo sem lei que o institua. Então, a hipótese de incidência nada mais é do que a previsão legal. Tudo bem. Nós temos a previsão legal, vamos agora para o fato gerador. O que é o fato gerador? Meu querido, o fato gerador é o cometimento da previsão legal. Uma pessoa está muito complexo, explica de forma mais simples. Tudo bem, vamos colocar um exemplo? Por exemplo, a previsão legal do IPVA é a lei que instituiu o IPVA. E lá na lei que instituiu o IPVA tem dizendo que o fato gerador do tributo é a propriedade de um veículo automotor. Então, o fato gerador é a externalização dessa tributo. Então, do IPVA, o que é? Tem que ser proprietário do veículo. Do IPTU, ser proprietário de um imóvel urbano. Do ISS, prestar serviços. Então, é muito óbvio que o fato gerador, então, ele vai ser a externalização. Vai ser a externalização da conduta da hipótese de incidência. Isso é o pouco mais difícil, só para dizer que o fato gerador vai ser a externalização do cometimento da previsão legal. Tudo bem? Tudo bem. Então, nós temos a hipótese de incidência, que é a previsão legal. Nós temos o fato gerador, que é o cometimento da ação que seja o tributo. Então, cometer a ação daquele tributo, ou seja, sou proprietário de um veículo, sou proprietário de um imóvel urbano. A partir disso, vai gerar a obrigação tributária. A obrigação tributária, ela se divide em duas. Então, nós temos a obrigação tributária principal e nós temos a obrigação tributária acessória. O que é cada uma delas? Pessoal, a obrigação tributária principal vai ser a obrigação de pagar. É a obrigação de pagar. É aquela finalidade alcançada pelo tributo. Já a obrigação acessória, o que vai ser? A obrigação acessória, ela vai ser a obrigação de fazer. Vamos um exemplo? Por exemplo, se você vende produtos, se você comercializa mercadorias, você está praticando o fato gerador do quê? Do ICMS. A partir do momento que você praticou o fato gerador do ICMS, vai gerar uma obrigação tributária. A principal de quê? De pagar o imposto sobre circulação de mercadorias. E qual a obrigação acessória? Emitir nota fiscal. Sempre que você vende um produto, ou você vai emitir um cupom fiscal abaixo de R$500, você vai emitir uma nota fiscal quando for acima de R$500. Então, beleza. Nós entendemos então que temos a hipótese de incidência, que é a previsão legal, nós temos o fato gerador, que é o cometimento da previsão legal, e nós temos a obrigação tributária, que se divide em principal, seria de pagar, e acessória, que seria a obrigação de fazer. Tudo bem. Mas como é que isso vai ser externalizado? Como é que isso vai ser cobrado? Isso vai ser cobrado através do lançamento. Pronto. Agora vamos estudar o lançamento. O que seria o lançamento? O lançamento é o ato administrativo que vai identificar quem é o sujeito passivo, ou seja, quem é o contribuinte,
ele vai nos dizer quanto aquele contribuinte vai pagar e vai nos dizer o prazo que aquele contribuinte tem para não pagar, ou seja, o lançamento ele é o ato administrativo que vai realmente criar o tributo, ele vai lançar aquele tributo, como o próprio nome diz. Nós temos 3 tipos de lançamento tributário. Nós temos o lançamento, primeiro, vou colocar aqui, nós temos o lançamento por ofício. Segundo, nós temos o lançamento por declaração. E terceiro, nós temos o lançamento por homologação. Nós temos esses 3 tipos. Alguns doutrinadores vão falar sobre o 4º tipo de lançamento, que seria o lançamento por arbitramento. Mas, pessoal, o lançamento por arbitramento, como vocês vão ver nas aulas seguintes, nada mais que nada do que o lançamento por ofício. É só mais uma forma de lançamento, entretanto, ela não passa de um lançamento por ofício, e a gente vai ter uma aula só sobre o lançamento para abordar essas diferenças. Tudo bem, então nós entendemos que o tributo ele vai surgir por a hipótese de incidência, que é a previsão legal, ele vai passar por um fato gerador, que é o cometimento da previsão legal. Desse fato gerador vai surgir a obrigação tributária, que se subdivide em principal de pagar e acessória, que seria a obrigação de fazer. Nós temos o lançamento, que é o momento onde esse tributo realmente vai nascer, e após o lançamento, nós vamos ter o crédito tributário. Pessoal, é aqui no crédito tributário onde o físico vai ter o direito de exigir, então, o sujeito ativo, que seria o físico, ele vai ter o direito de exigir o tributo, e o sujeito passivo, que nesse caso é o contribuinte, ele vai ter o dever de pagar esse tributo. Então, o sujeito ativo, que é o físico, vai ter o direito de exigir, o sujeito passivo, que no caso é o contribuinte, que vai ter o dever de pagar esse tributo. É nesse momento aqui em que se é expedido a guia para pagamento daquele determinado tributo. Eu disse a vocês que direito tributário é uma matéria que, apesar de complexa, é uma matéria fácil. E ela é realmente fácil, pessoal. Por quê? Antes do surgimento de um tributo com crédito tributário, o contribuinte ele vai ter 3 opções. Ou ele vai pagar o tributo, e aqui encerra-se tudo, morreu Maria Preá. Ou ele não vai pagar, e aqui a gente já fala de constituição definitiva do crédito tributário e posteriormente uma execução fiscal, ou ele vai impugnar esse crédito tributário. De que forma, professor? Ou ele vai impugnar administrativamente, ou ele vai impugnar judicialmente, com uma ação anulatória, com embargos à execução. Isso vai depender do caso a caso. Mas, pessoal, o direito tributário não é difícil. O direito tributário ele pode ser explicado de forma simples e de forma direta. Na próxima aula a gente vai ver responsabilidade tributária e eu vou te explicar como é que isso acontece.